O objeto 3I Atlas está surpreendendo a todos neste ano. Descoberto nos últimos meses de 2025, ele vem sendo observado com precisão recorde. Mas imagine só se pudéssemos retroceder no tempo para saber o que a direção de onde ele veio já fez. Pois é, recentemente foi levantada uma hipótese de que um sinal misterioso de rádio veio justamente da direção do 3I Atlas, um sinal registrado há várias décadas que até hoje nunca foi totalmente explicado. Coincidência ou não, é incrível imaginar como podemos conectar um objeto interestelar com algo que aconteceu há tanto tempo. No vídeo de hoje, vamos entender como o 3I Atlas pode ter emitido um sinal de rádio. Tudo começa em 15 de agosto de 1977, quando algo incomum aconteceu no Observatório de Rádio da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Naquela época, um gigantesco radiotelescópio conhecido como Big Ear estava varrendo o céu em busca de sinais de rádio vindos do espaço profundo. A antena, que girava lentamente acompanhando o movimento da Terra, passou por uma região próxima ao aglomerado globular de M55, na constelação de Sagitário, e registrou uma transmissão bastante comum. Tratava-se de um sinal de rádio forte de 72 segundos de duração, claro e altamente direcionado, vindo de uma parte do espaço que, ao menos aparentemente, não tinha nenhuma estrela ou planeta capaz de gerar algo semelhante. O sinal só chamou atenção dias depois, quando os dados foram revisados pelo astrônomo Jerry Ehman. Em uma folha de papel com a impressão dos números e letras correspondentes à intensidade do sinal, ele circulou a sequência 6EQUJ5, o padrão exato do registro, e escreveu ao lado a palavra UOL. Esse gesto simples deu nome ao fenômeno que desde então ficou conhecido como sinal UOL. Para os pesquisadores, aquilo não era só um sinal comum, era específico demais, forte demais e direcionado demais para ser só uma interferência. Com o passar das décadas, muitas hipóteses foram levantadas para explicar esse enigma. Alguns pesquisadores sugeriram que podem ter sido cometas emitindo grandes nuvens de hidrogênio capazes de emitir esse tipo de sinal de rádio, mas nunca foi nada totalmente conclusivo. Outros defenderam que se tratava de uma reflexão de sinais terrestres ou até mesmo de satélites, mas nenhuma dessas explicações conseguiu se sustentar de forma definitiva. O fato de o sinal nunca mais ter sido detectado novamente, apesar de muitas tentativas posteriores de recebê-lo, apenas aumentou o mistério em torno dele. O que mais intrigava era a frequência do sinal, 1420 MHz, a chamada linha do hidrogênio. Tratava-se de uma faixa especial, considerada por muitos astrônomos como um canal universal de comunicação interestelar, já que o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Justamente por isso, a possibilidade de que o sinal UOL pudesse ser uma transmissão extraterrestre intencional nunca deixou de rondar a imaginação popular e científica. Mesmo após décadas, o sinal UOL continua sendo um dos maiores enigmas da radioastronomia. Não existe uma explicação única e aceita, e cada nova teoria parece levantar mais dúvidas do que respostas. E agora uma hipótese completamente inusitada surgiu. Teria o sinal UOL vindo do 3I Atlas? E se o misterioso sinal de 1977 estivesse de alguma forma conectado com a direção de onde veio esse viajante interestelar? Pois é, e o que sustenta essa ideia é completamente bizarro e plausível. Diferente de cometas que orbitam o Sol em trajetórias fechadas, o 3I Atlas segue uma órbita hiperbólica, uma curva aberta que o trará temporariamente perto do Sol antes de lançá-lo de volta ao espaço interestelar. A trajetória do cometa indica que ele veio da constelação de Sagitário, uma região rica em estrelas e nebulosas próximas ao centro galáctico. Ele fará sua maior aproximação no dia 30 de outubro de 2025, quando vai passar a 210 milhões de quilômetros da estrela, ou pouco dentro da órbita de Marte. Apesar da proximidade, não há um risco para a Terra, pois o 3I Atlas vai permanecer a 1,6 unidades astronômicas do nosso planeta, o que equivale a uma distância segura de 240 milhões de quilômetros. A ideia de que o sinal poderia ter vindo do 3I Atlas se apoia de que o objeto provavelmente passou na região do sinal naquela época. Essas coincidências de regiões levantou a ideia de que o sinal poderia ter vindo dele.
Mas será? De acordo com os cálculos que embasam essa hipótese, a diferença entre a posição do sinal e a trajetória do 3i Atlas seria de poucos graus, algo que estatisticamente de fato tem uma baixa probabilidade de acontecer por mero acaso, o que já torna tudo isso incrivelmente bizarro. Além disso, foi levantado que a frequência e o leve desvio para o azul do sinal poderia se alinhar com o movimento do objeto em direção ao sistema solar. Isso adicionou um tom de plausibilidade à ideia, ainda que no campo da especulação. O que chama atenção nesse raciocínio é a energia necessária. Se realmente tivesse partido do 3i Atlas, o transmissor responsável precisaria emitir algo entre 0,5 a 2 gigawatts de potência, uma quantidade comparável à de um reator nuclear aqui na Terra. Tal exigência de potência levanta dúvidas adicionais, já que não há indícios de que um corpo natural como esse possa gerar algo nessa escala de forma tão direcionada. Isso reforça a percepção de que a proposta é provocativa, mas não é sustentada por evidências científicas. Vale destacar que até o momento nenhum telescópio conseguiu registrar qualquer emissão vinda do 3i Atlas. Desde sua descoberta, observações detalhadas têm acompanhado sua trajetória, brilho e atividade, mas nada sugere que ele produza transmissões de rádio incomuns. Ele está em completo silêncio nesse quesito. Pelo contrário, suas características parecem compatíveis com as de um cometa interestelar típico, com núcleo sólido envolto por uma coma de gases. Mesmo assim, a associação com o sinal desperta o interesse porque conecta dois eventos separados por quase meio século e coloca em perspectiva o quanto ainda se desconhece sobre o comportamento de visitantes cósmicos. A ausência da repetição do fenômeno em 1977 e a falta de sinais atuais, no entanto, deixam claro que não existe nenhuma confirmação. O elo entre os dois permanece puramente no campo da especulação. É importante lembrar que a comunidade científica costuma tratar hipóteses desse tipo com bastante cautela. A astronomia trabalha com dados repetíveis e verificáveis, e até agora o sinal UOO foi um evento único, sem qualquer outro paralelo. Da mesma forma, o 3i Atlas, embora fascinante, tem se mostrado consistente com um cometa natural em todas as análises realizadas até o momento. Assim, a proposta de que o famoso sinal captado há quase 50 anos tenha relação com o 3i Atlas funciona mais como um exercício de imaginação do que como uma conclusão científica. Ainda que a coincidência de posições no céu seja de fato intrigante, a ausência de provas diretas impede qualquer confirmação concreta. No fim, o mistério permanece. O sinal UOO continua sem explicação definitiva e o 3i Atlas segue sendo apenas mais um mensageiro silencioso vindo das profundezas do espaço interestelar. Enfim, o 3i Atlas acaba sendo palco mais uma vez de uma hipótese um tanto bizarra. Talvez não tenha nada a ver com esse sinal, mas é interessante mexer um pouco com a imaginação. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!